ainda não dá. Mas quem sabe em breve não vou visitar vocês aí, conhecer vocês pessoalmente, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, contar um pouquinho do meu trabalho. Fiquem à vontade para perguntar, para... Opa! Não está mostrando para mim aqui o PowerPoint. Desculpem, gente, só um segundinho. Agora foi. Eu imagino que vocês estão vendo a minha tela agora, tudo Sim, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Então, a ideia é contar um pouco da minha área de pesquisa, que é a química computacional aplicada ao estudo de moléculas que dão cor, né? Então, aos corantes. Então, contar um pouquinho das estratégias computacionais que a gente usa e por que, né, estudar os corantes, por que eles me chamam a atenção e por que eu gosto muito de estudar os corantes. Primeiro, uma pequena propaganda para quando vocês puderem viajar, venham nos visitar, aqui tem algumas fotos da nossa universidade, a UFABC, aqui está o campus Santo André, aqui também embaixo é o Campus Santo André, e aqui no meio é o Campus São Bernardo, eu fico no Campus Santo André, mas a gente tem 2 campi, né? A entrada na UFABC só se dá por cursos interdisciplinares, então nós temos a entrada por 2 bacharelados e por 2 licenciaturas, todos interdisciplinares, né? E depois desse curso interdisciplinar, os alunos podem escolher fazer um curso específico ou já ir para o mercado de trabalho ou para pós-graduação. Então, nós temos mais de 14 mil alunos de graduação, mais de 1.200 alunos de pós-graduação, cerca de 800 professores e cerca de 1.000 funcionários. Nós fomos criados em 2006, eu tive o prazer de ser contratada na primeira turma da UFABC, né? Defendi o doutorado em fevereiro de 2006, em maio prestei o concurso, e em agosto comecei a trabalhar. Então, eu sou da primeira turma de professores, sou dos velhinhos da UFABC. Faço parte do grupo ABC Sim, aqui são os pesquisadores do nosso grupo, é um grupo interdisciplinar, todo mundo trabalha na área de simulação, né, usa o computador para entender melhor a matéria. Então, nós temos nesse grupo pessoas da área da química, da física, da biologia, temos professores de outras universidades, de outras instituições, né? E o legal de ter essas várias visões, né, é justamente conseguir estudar problemas bem complexos. Então, a formação básica de cada um permite que essa colaboração seja mais efetiva, no sentido de que cada um tem uma visão diferente, né, de um mesmo problema, e tem também habilidades diferentes, né, então se complementam. Então, aqui, o nosso grupo é bem diverso e trabalhamos em colaborações diferentes, né, cada um trabalha com algumas pessoas. Eu, particularmente, trabalho muito com a Kátia, que é professora da USP Leste, com a Ana Lígia, com o Antônio, Maurício, um grande parceiro, Romarli, ainda não trabalhei cientificamente com ela, mas a gente dá aula juntas. E tem trabalhado bastante com o Yuri, com o Cleiton e com o James. Né? São as pessoas com quem mais colaboro. E sou vice-diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas, né? Nosso centro, então, congregam pessoas da área de Química, Física, Biologia e Filosofia. Né? E o diretor é o Rony, que também é no mesmo grupo de pesquisa, então a gente colabora muito do ponto de vista administrativo, né? Já estamos no segundo mandato, que se encerra agora dia 30 de novembro. Então, estou saindo da direção agora. Essa área de simulação, é importante que a gente tenha essas pessoas com diferentes histórias, né, com diferentes formações, justamente para conseguir abarcar conhecimentos computacionais e conhecimentos mais do ponto de vista científico da matéria. Né? Por quê? Porque a gente pode tanto querer estudar propriedades dos materiais, né? Então eu quero saber se um material vai ser mais flexível, se esse material vai conduzir corrente, e fazer uma engenharia de novos materiais,
né? Que a gente estaria nessa escala, escalas de tempo e de tamanho maiores, né? Como a gente pode querer, que é mais a minha área, entender como as moléculas se estruturam, quais são as possíveis reações pelas quais essas moléculas podem passar, as propriedades físico-químicas dessas moléculas, né? Então, a minha área de interesse está mais nessa escala aqui de tempo e de tamanho, né? E a gente tem a mesoescala, que liga justamente a esses tipos diferentes de simulação. Então, aqui a gente fala que a gente precisa, né, de métodos baseados em mecânica quântica ou mecânica molecular, dependendo do tipo de problema que a gente tem. Aí, para conseguir estudar problemas um pouco maiores, sem exigir tanto tempo computacional, a gente usa esses métodos de mesoescala, que são métodos baseados em coarse grain. E se a gente vai já tentar simular um material do ponto de vista mais mecânico, né? Então a gente precisa ir para aquelas técnicas da engenharia baseadas, por exemplo, em elementos finitos e assim por diante, né? Então, quanto mais rica a equipe, quanto mais gente formada em diferentes áreas, mais a gente consegue sair do micro e chegar ao macro e vice-versa. Né? Então, se a gente pensa que a gente quer desenvolver um novo material, é muito legal que a gente tenha pessoas que saibam trabalhar nessas diferentes escalas, usar esses diferentes métodos de simulação. Né? Então, nós estamos cada vez estreitando mais laços com as pessoas das diferentes áreas, para tentar justamente fazer esse design mais amplo, né? De novos materiais, novas moléculas com novas aplicações, e assim por diante. Então, eu queria até aproveitar e, para quem tiver interesse nessa área, tem um caderno temático da Química Nova, que já é um pouco antigo, mas é um conjunto de textos muito bem escritos por diferentes professores do Brasil. Então, quem gosta da área, eu acho que esse é uma primeira leitura. Eu acho que a gente consegue apresentar esse material para os alunos, inclusive do ensino médio, para os alunos ingressantes na graduação, é um material bem interessante, e já fala um pouquinho de modelagem, né? E tem um artigo que a gente publicou numa revista interna da UFABC, falando da área de simulação molecular. Então, caso alguém tenha interesse de ler essas diferentes vertentes, acho que seria bem interessante quem quer entender um pouco melhor para que serve essa nossa área da simulação. Bom, eu me preocupo com os corantes, tenho interesse nos corantes, eu acho que, além de darem muita beleza ao nosso mundo, né, os corantes têm diversas aplicações, e é muito curioso como a natureza usa os corantes, né, como os pigmentos, né, como em todos os reinos, tanto o reino animal, vegetal, mineral, a gente encontra elementos, né, que dão cores, e como essas cores são importantes para manter a vida e para dar vida, né? Se a gente pensar, por exemplo, na fotossíntese, né? Graças a ela que a gente está aqui, né? Graças à fotossíntese que as plantas fazem, que a gente tem alimento. Né? Então, os corantes têm um papel fundamental para a estrutura da vida, né? Para a vida como a gente conhece aqui no nosso planetinha, e também para dar alegria à nossa vida, né? Então, por isso que eu gosto muito de estudar os corantes e tenho a intenção de aplicar corantes em diferentes aplicações. Então, basicamente, né, uma definição do que seria um corante, são moléculas que absorvem radiação na região do visível, né, do espectro eletromagnético. Então, a gente tem aqui uma figurinha ilustrando todo o espectro eletromagnético. Essa faixinha bem estreita aqui, que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, é a região do visível, né? Então, são moléculas especiais que absorvem radiação nessa região. Apenas, assim, lógico, elas podem absorver em outras regiões também, né? Mas o fato delas darem cor à matéria é porque elas absorvem nessa região. A gente está muito acostumado em falar que a mistura de cores, né, de todas as cores dá o branco, então está aqui um esquema, por exemplo, RGB, e quando a gente mistura, de fato, dá branco.
Esse slide eu gosto de mostrar para as crianças, porque quando a gente faz uma palestra para criança, eles falam, mas quando a gente mistura tinta, mentira, não fica branco. Fica preto, né? Fica marrom, e dependendo da quantidade, vai ficando bem escuro, né? Então, na verdade, esse esquema RGB funciona para luz, né? Que é um esquema que a gente chama de aditivo, né? Mas, na verdade, quando a gente mistura tintas e corantes e pigmentos, a gente tem o sistema subtrativo, na verdade, né? Que a gente... Vocês já puseram tinta na impressora e tal. Vocês têm o ciano, o magenta e o amarelo, né? Que são as cores que a gente usa como tinta, né? E o preto, que a gente também usa bastante na impressora, né? Bom, e os corantes, então, o que faz com que eles sejam coloridos é justamente a estrutura molecular deles, né? Então, por exemplo, a clorofila, tem alguns tipos de clorofila, né? Mas a maior parte dessas clorofilas dão uma cor verde para as plantas, né? Aqui nos cloroplastos. O beta-caroteno, que dá essa cor mais alaranjada, amarelada para os alimentos, né? E aí, conforme a gente muda essa estrutura química dessas moléculas, a gente pode mudar, inclusive, a cor que essas moléculas vão dar aos materiais. Então, tem uma relação íntima entre a estrutura e a cor desses compostos, né? Ó, a região do espectro que elas vão absorver. Então, a gente tem esses diferentes grupos cromóforos, que são os grupos responsáveis pela cor das moléculas, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, o azul de metileno, que é uma molécula amplamente usada nos laboratórios. E ela é colorida justamente por causa desses 3 anéis fundidos aqui, né? Então, essa estrutura ressonante nos azocompostos, por exemplo, nos xantenos e assim por diante, é que vão dar essa capacidade dessas moléculas absorverem na região do visível. Então, se a gente usa a teoria da ligação de valência, basicamente o que a gente tem aqui, aqui, por exemplo, tem um benzeno, né, que a gente tem um conjunto de ligações sigma, os orbitais P, que ficariam perpendiculares a essa ligação, e esses orbitais P, quando eles se ligam, formando as múltiplas ligações do benzeno, é isso que a gente chama de ligação deslocalizada, né? E é um conjunto de ligações deslocalizadas numa molécula que fazem com que ela absorva na região do visível, né? No caso das moléculas orgânicas. No caso de complexos metálicos, aí é a interação entre os ligantes e o metal que faz com que ele absorva na região do visível. Bom, e aí uma outra abordagem, além da teoria da ligação de valência, é a teoria do orbital molecular, né, em que a gente diz que esse conjunto de átomos que fazem parte da molécula, eles se ligam, né, justamente porque tem uma interferência entre esses orbitais, formando orbitais moleculares, né? Então, essa teoria é muito útil para a gente estudar essas excitações eletrônicas em moléculas, né? Normalmente, quando a gente estuda mecânica quântica, a gente se foca no estudo das excitações eletrônicas nos átomos, e para explicar as excitações eletrônicas para moléculas, essa teoria é bem conveniente, né? Então, a gente tem o último orbital preenchido, o primeiro orbital virtual. Então, o que acontece com a molécula quando você incide luz nessa molécula, ela absorve uma parte dessa radiação, o elétron é excitado para um nível virtual, né? Então, esse processo de absorção, né, a molécula absorve uma parte da radiação e o que ela deixa passar é o que vai dar a cor para aquele material em que está esse corante. Tem outros processos, né? Então, depois que essa molécula absorve radiação, ela pode simplesmente voltar para o estado fundamental, liberando calor, ou ela pode emitir radiação de forma fluorescente, que são o caso dessas tintas que cobrem esses elementos de tráfego, por exemplo, né? Então, são tintas fluorescentes, elas absorvem radiação, o elétron que está nessas moléculas que fazem parte dessa tinta voltam para o estado fundamental, emitindo radiação também. Tem esses adesivos que são fosforescentes, ou mesmo aquela tinta que pinta o espelho, né, que a gente acende a luz, que são fosforescentes. Eles
passam por um outro mecanismo de decaimento, eles absorvem a radiação da luz, né? Só que eles passam por um outro processo, passar pelo estado tripleto, que a gente fala, né? Que é um processo mais demorado. Então, por isso que ela fica... depois que você apaga a luz, essa tinta ainda continua emitindo radiação. Né? Então, é um dos processos que a gente também está interessado em estudar, né? A fluorescência, a fosforescência, para além da absorção dos corantes, né? E tem outros processos que são bem interessantes que envolvem luz, como, por exemplo, os animais luminescentes, como aqui tem uma foto de um vagalume, coisa que às vezes a gente nem vê mais, aqui na cidade a gente não vê mais vagalume, né? É muito raro, precisa ir para o campo, bem isolado. Os seres são bioluminescentes, eles fazem certas reações bioquímicas, né, dentro do seu organismo que sejam gerados compostos que emitem radiação. Né? Então, a gente tem seres bioluminescentes, tem bastante no mar também, que tem com essa água viva, aqueles peixes abissais também, que tem uma lanterninha na cabeça, são seres bioluminescentes, né, que partem dessas reações químicas, né? E a partir do conhecimento sobre esses sistemas bioluminescentes, a gente pode se inspirar para criar sistemas que são quimiluminescentes. Né? Então, reações químicas, nesse caso aqui a gente tem os peróxidos, que reagem dentro da pulseirinha que usa embalado, você tem um corante e uma ampola com peróxido. Quando você quebra a pulseirinha, as coisas interagem entre si, tem uma reação química, né, entre esses reagentes, e aí é produzido um intermediário que emite radiação. Dependendo de qual é o corante, né, vai ter uma cor diferente para cada pulseirinha. Né? Então, a gente pode aproveitar esse conhecimento e gerar reações que produzem luz, né, para diversas aplicações, para além do divertimento, né? Bom, no nosso caso, no nosso grupo, a gente interage com diferentes grupos experimentais, que tem diversas perguntas, e a gente tem tentado ajudar a entender os processos microscópicos, né? Então, tanto reações químicas e processos envolvendo a solubilização, a interação com solventes, como também algumas aplicações mais tecnológicas, como o caso de células solares sensibilizadas por corantes, terapia fotodinâmica e sensores. Então, a gente aproveita esse conhecimento e essas simulações computacionais para ajudar no entendimento e também o maior desejo é que ajude no desenvolvimento, né, de novas tecnologias e de tratamentos médicos mais eficazes. Né? Mas, se macroscopicamente um processo pode ser muito complicado, né, na área de simulação computacional, o grande desafio é construir modelos e que a gente possa fazer recortes diferentes desse sistema, entender como certas variáveis afetam os processos, né, uma reação química ou um processo de solubilização, né? Então, saber recortar e construir modelos que sejam suficientes para explicar o que está acontecendo, né, ou algum aspecto mais relevante para o entendimento daquele sistema, né? Então, com a química computacional, a gente pode determinar a estrutura molecular, né? O professor Daniel vai fazer uma oficina depois, mostrando um pouco do que é isso, né? Então, a gente consegue obter a estrutura molecular tanto do estado fundamental, quanto dessas moléculas nos estados excitados, que são essas moléculas que absorveram radiação, né? E também de diferentes isômeros, conformers, a gente consegue calcular essas estruturas e saber a energia de cada uma dessas estruturas, né? As energias relativas, qual que é mais estável, qual que é mais provável. Né? Conseguimos determinar o momento de dipolo. Então, se a gente quer saber se a molécula vai ser mais solúvel em determinado meio ou em outro, é importantíssimo saber o momento de dipolo. Né? E se a gente tem uma molécula bastante complicada, só aplicar a VSEPR lá, a gente não vai conseguir saber a polaridade adequadamente, né? Então, esses cálculos computacionais ajudam a gente a prever as cargas, os momentos de polo e também as cargas, né?
que a gente pode derivar as cargas em cima de cada um desses átomos, e aí ajuda, inclusive, a gente imaginar alguns aspectos de reatividade, né? Então, para além da interação, também saber quais sítios seriam mais prováveis de sofrer um ataque nucleofílico, eletrofílico, uma oxidação, uma redução, né? Com a química computacional, a gente também consegue determinar vários tipos de espectro, como infravermelho, VVIS, RMN e assim por diante, né? A gente consegue ajudar a prever o mecanismo de reação, então barreiras de energia, por exemplo, ajudar a desenvolver catalisadores, né, justamente determinando como os reagentes interagem com os catalisadores. Né, e é possível também, com química computacional, determinar como se dão as várias possíveis interações intermoleculares. Então, como se estrutura uma camada de solvente ao redor de uma determinada molécula, como se formam membranas, como se formam micelas, podemos modelar receptores biológicos, superfícies, né? Então, tendo em vista que a gente pode simular todo esse tipo de propriedade e de interação, isso ajuda muito no desenvolvimento, então, de novos materiais, no entendimento de mecanismos de reação e assim por diante. Por exemplo, esse trabalho que eu fiz com a Kátia, que eu tinha falado para vocês, a gente estudou alguns corantes, mas não pela habilidade deles serem corantes, né? Essas fenotiazinas, que são esses compostos que têm 3 anéis fundidos com um enxofre e um nitrogênio, elas competem com um peptídeo por um sítio que permite com que a gente evite a apoptose de uma célula, né? A apoptose é um mecanismo que ajuda a eliminar células não saudáveis, né? Então, dependendo de como você manipula certos candidatos a fármaco, né? Você consegue prever como essas moléculas se ligam em certos sítios para evitar ou facilitar um determinado processo, né? Então, aqui está o domínio da proteína que a gente estava interessado, né? E aí a gente usa uma série de técnicas possíveis para tentar entender melhor esse tipo de interação, né? Então, a gente faz modelagem molecular de alguns sítios, dinâmica molecular, que é justamente prever os movimentos dessas moléculas e dessas macromoléculas, inclusive dentro de uma caixa cheia de solvente, né? Então, determinar todas as interações possíveis, usa estratégias de encaixar a nossa molécula, que é candidata a fármaco, no sítio ativo. Então, tem algumas estratégias que são possíveis de fazer para justamente ajudar no desenvolvimento de novos fármacos. Né? Eu acho que vocês todos devem ter ouvido falar um pouco dessa tentativa de desenvolver remédio, né? Tratamento para a Covid, por exemplo. Né? Muitos partiram desses tipos de análise de bioinformática para tentar prever como determinadas moléculas que já existem no mercado, que a gente já conhece a toxicidade delas, então parte do desenvolvimento é facilitado, porque se a gente já sabe a toxicidade, essa molécula, por exemplo, poderia ser aplicada dentro de um limite, né, já conhecido. Então, se a gente fala, ó, essa molécula vai ligar num receptor específico do vírus, do coronavírus, né? Então, em princípio, seria mais fácil utilizar essa molécula que já é utilizada como fármaco, né? Mas nem sempre os estudos são feitos de maneira adequada. Então, a parte computacional ajuda muito já a rastrear possíveis moléculas, candidatos, né? E aí depois a gente passa para os testes in vitro, in vivo, em humanos, né? Até ter de fato um fármaco. A gente consegue abreviar muito o tempo do desenvolvimento do fármaco usando essas estratégias, né? Então, aqui só mostrando algumas imagens da gente colocando o fármaco em diferentes regiões da proteína e calculando depois as energias de interação, quanto tempo, se isso é competitivo, né? Então, a gente faz alguns conjuntos de análises, né? E aí a ideia é que essas moléculas que têm um corpo de cromóforo, né, possam ser utilizadas para duas aplicações em especial. Uma é a terapia fotodinâmica e outras são células sensibilizadas por corantes.
Então, falando primeiro dessa aplicação mais biológica, né, que dá continuidade a esse trabalho que a gente fez junto com a Kátia, na terapia fotodinâmica, tem esse professor da Faculdade de Medicina aqui do ABC, o professor João Tardivo, ele desenvolveu um protocolo para o diagnóstico do pé diabético, né? Então, a circulação nas extremidades do corpo fica prejudicada, né, no diabético, e muitas vezes as pessoas chegam no hospital e são amputadas, né? Então, por exemplo, no caso desse paciente, ele normalmente teria amputado esse dedo, né? Mas aí o Dr. Tardivo, ele conseguiu desenvolver uma técnica, um diagnóstico, em que ele consegue separar quem é que precisa mesmo, quem não tem condições, que precisa ser amputado, e quem é possível de tratamento por terapia fotodinâmica, né? Então, no caso desse pezinho, que a gente acha que talvez não fosse ter jeito de salvar esse dedo, e que a maior parte dos médicos amputaria imediatamente, até para não comprometer o resto do corpo, ele com esse tratamento bem cuidadoso, um pouco longo, mas bastante efetivo, né? Então, ele aplica um corante e põe luz, né? Então, o paciente vai 3 vezes por semana na clínica, que é pública, né? E aí recebe lá um pouquinho do corante e fica lá com uma fibra ótica incidindo no local, né? Então, faz isso por um tempo, e aí o pé vai melhorando até que consegue se restabelecer, inclusive até a unha aqui tá crescendo de novo e tudo mais, né? Então, é capaz de prevenir a amputação, que é um processo bastante traumático, né? E restaurar, né, a saúde das pessoas, né? Então, basicamente, o que acontece é que esse corante, aqui a gente tem um corante que é muito parecido com com a hemoglobina, né? Com o centro da hemoglobina, né? Que é a gente fala que é uma porfirina, né? A gente coloca esse corante no organismo da pessoa, né? Pode ser local ou pode ser sistêmico. Essas moléculas vão interagir com o tumor ou com o pé diabético. Aí você incide luz naquela região, né? E aí você tem uma remissão do tumor, ou no caso, no pé diabético, né? Você consegue acabar com as células necrosadas e permitir, inclusive, incentivar o crescimento de novas células naquele local. Esse aqui é o professor Maurício Batista, um colaborador da gente experimental do Instituto de Química da USP, que colabora com o professor João Tardivo, né? Então, tem vários mecanismos que a gente pode ajudar a entender, né? A geração de radicais livres, a interação desses corantes com o oxigênio, né? E a gente, do ponto de vista computacional, a gente tem acesso a cada etapa dessa reação, né? Então, a gente consegue ver a luz interagindo com o corante, como que ela fica no estado excitado, como que ela fica no estado tripleto, se ela vai interagir com a membrana, se ela vai interagir com o oxigênio, qual que é a distribuição dessa molécula, né? Então, a gente consegue ajudar bastante nesses estudos, né? Tanto vendo as propriedades de absorção e de emissão, né? Quanto a solvatação, as propriedades de agregação dessa molécula, se vai ser lipofílica, né? Ou seja, se vai interagir bem com a membrana, porque é na membrana que fica a maior distribuição do oxigênio, e aí pode ter uma geração desse oxigênio singleto, ou a geração de radicais livres, que é o que faz com que a membrana do tumor, né, se desfaça e a gente acaba, né, com aquele tumorzinho. Então, tem essas caracterizações fundamentais. Então, o grupo do professor Anderson, da UFABC, e do professor Weder, eles estudam vários corantes diferentes, né? Aqui a gente tem fitalucianina e naftalucianina, que são bem parecidas com a porfirina, né? E muitas vezes eles fazem esses espectros de absorção, né? É muito característico desse tipo de composto, uma banda que a gente chama de banda Q, né? Nessa região de maior comprimento de onda, e aqui a gente tem uma banda em menor comprimento de onda que a gente chama de banda de Soré, né? Então, eles fazem substituições por diferentes grupos aqui nas extremidades da molécula, e vem pequenas mudanças espectrais, vão acompanhando o que acontece, né, com a molécula conforme eles vão solubilizando, mudando esses grupos, e a gente ajuda a entender um pouco melhor o que é que está acontecendo nesses processos.
né? Então, a gente consegue determinar aqueles orbitais que eu tinha falado para vocês, né? Os orbitais preenchidos, os orbitais virtuais. Então, se eu jogar luz nessa fitalucianina, os elétrons mais externos da camada de valência vão estar nessa região da molécula, né? E aí, quando eu jogo luz, ou eles vão ficar ao longo do eixo X, ou eles vão ficar ao longo do eixo Y, né? Então, a gente consegue mostrar quando a gente coloca um substituinte, o que acontece com esses orbitais, seja os preenchidos, seja os virtuais, né? Acesso aos orbitais, o experimental não tem, né? Então, dá para a gente fazer, quando o experimental pensar, queria sintetizar tal molécula. A gente pode fazer esses cálculos antes, falar, olha, vai acontecer assim ou vai acontecer assado. Lógico, né? O professor Daniel está aí para dizer que não é assim tão fácil, né? Não é só falar para o computador que o computador calcula isso, né? A gente tem muitos métodos diferentes, com várias limitações, então a gente precisa conhecer bem os métodos, até a gente ter a experiência necessária, o conhecimento suficiente para fazer predição adequada, né, para novas moléculas. Mas é uma ferramenta bastante potente, uma vez que você conhece bem, ela se aplica ao método, ao sistema que você está interessado, ela tem um grande poder de predição, né? Então, a gente consegue prever com bastante acurácia o espectro de absorção, e o que desvia são os processos que eles imaginam que ocorrem ou não, né? Então, por exemplo, eles tinham essa banda menor aqui, que eles não sabiam ao que era devido, né? Eles acompanhavam a agregação, né, o empilhamento desses corantes, só observando quanto mudava essa banda, né? Mas a presença dessa banda aqui já indica que tem agregados em solução, e eles normalmente ignoravam esse espectro aqui, nessa região do espectro, né? Só acompanhavam por essa banda aqui. Então, a gente consegue explicar quais são os orbitais envolvidos nesses agregados, e prever quando a gente põe grupos bem diferentes, a gente forma moléculas que são bem assimétricas, né, o impacto que isso tem na estrutura eletrônica e nas propriedades. Então, o corante muda de cor conforme você coloca esses substituintes, né? Muda essa característica de agregação, né? No caso dessas moléculas, por exemplo, uma delas é muito capaz de produzir oxigênio singlete. Então, isso é muito importante para a terapia fotodinâmica, né? Agora, o que foi que fez essa molécula produzir bastante oxigênio singlete, mais do que as outras? Né? Foi a geometria dos diferentes estados, a molécula no estado fundamental, a molécula no estado excitado. Então, conforme você muda esses substituintes, você estabiliza alguns desses estados que interagem com o oxigênio, então gera mais oxigênio. Então, essa molécula seria melhor para a terapia fotodinâmica, seria mais eficiente, o paciente deveria ir menos vezes ao consultório, né, que esse é um problema bem grande da terapia fotodinâmica. O paciente, muitas vezes, não tem nem recursos para ficar faltando no trabalho para fazer o tratamento, né? Também tem uma aplicação estética muito grande para remoção de marcas de acne, por exemplo, né? Então, se você consegue produzir moléculas mais potentes, o tratamento pode ser muito mais rápido, né? No caso dessa molécula aqui, por exemplo, a gente estudou diferentes substituintes, né? E a gente conseguiu mostrar, junto com esse grupo experimental do professor Maurício Batista, né? A gente analisou os orbitais, as diferenças nas energias dos orbitais, então, quando a gente mudava alguns substituintes, como é que mudam essas configurações, essas estruturas e esses orbitais, né? E a gente conseguiu explicar por que essas moléculas eram mais efetivas quando o lipídio, né, que mimetiza o que seria essa membrana celular, tinha duas ligações, né? Então, quando não tem nenhuma ligação, eles não têm quase atividade, o CF3PZ, que era a molécula mais ativa, para o lipídio, né, da membrana que não tinha duplas ligações, ele não era efetivo. Né? Mas quando tinha uma, ele era mais efetivo, quando tinha duas ligações, ele era super efetivo. Então, a gente fez algumas simulações analisando os radicais derivados desses corantes, né, os radicais livres gerados depois da absorção de luz, e a gente conseguiu mostrar que, na verdade, ao invés do fotossintetizador interagir com oxigênio, produzir oxigênio singlete, ele ia pelo contato direto e ele atacava de maneira bastante eficiente a membrana,
e quebra a membrana de maneira irreversível, né? Quando interagia com oxigênio, é um rompimento que não prejudica tanto a membrana celular, né? Esse ataque direto do fotossensibilizador faz com que a membrana se rompa rapidamente, né? Então, é uma estratégia muito boa para atacar tumor e outros problemas, né? Especialmente de pele, que a gente pode fazer um uso tópico, né, do corante. Então, a gente conseguiu mostrar essa interação, esse contato direto, só que tem um pequeno probleminha, né, como tudo, né? A gente degrada o corante durante esse processo, né? Então, o ideal seria que o corante fosse pouco degradado para ser eliminado pelo organismo, sem esses subprodutos, né? Então, a gente precisa ainda otimizar os produtos que seriam produzidos por essas moléculas que não fossem também tóxicos para as células que estão bem, né? Então, quando a gente vai pensar em fazer um novo fotossensibilizador, a gente consegue, com química computacional, ver como os substituintes, os orbitais moleculares afetam o espectro. A gente consegue analisar as geometrias dos diferentes estados, né? Isso, experimentalmente, a gente faz suposições com base em experimentos indiretos, né? Aqui não, a gente tem a geometria do estado excitado, né? Então a gente consegue comparar como mudou em relação ao estado fundamental, né? A gente consegue avaliar a agregação. A agregação é um problema em corante, né? Corantes, justamente porque eles têm esse sistema conjugado grande, eles são pouco solúveis em água. Então eles tendem a agregar muito, né? E o meio biológico é majoritariamente feito de água, né? E aí, quando agrega, a gente muda as propriedades espectroscópicas e aquela molécula pode não servir mais para aquela aplicação, né? A gente consegue incluir o solvente de diferentes formatos e consegue avaliar, inclusive, esse photobleaching, né? Que é quebrar a molécula de corante e ela parar de ter cor, né? O bleaching é justamente isso, é como se a gente jogasse cândida, né? Água sanitária, uma coisa colorida e ela perde a cor. Por quê? Porque a cândida, ou água sanitária, reage com o corante e quebra o corante. Então, por isso que as coisas perdem cor quando a gente está interagindo com a cândida, né? Outros estudos que a gente tem feito, por exemplo, é essa formação de interfaces e micelas, né? Esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo Renato, que fez mestrado no nosso grupo. Hoje faz um pouco mais de um mês que ele está em Barcelona, ele vai fazer o doutorado dele lá. E nesse trabalho, por exemplo, deixa eu ver. Que o Renato fez com a colaboração do Cleiton, do Maurício e do James, né? Ele estudava a formação de micelas, aqui de um surfactante, para capturar ácido naftênico. O ácido naftênico é presente no petróleo, especialmente no petróleo brasileiro, e é ele que é responsável por corrosão, né? De dutos, de maquinaria, um dos responsáveis, né? A gente tem alguns responsáveis pela corrosão, né? Mas os ácidos naftênicos são um deles. Então, existem várias estratégias para tentar resgatar, né? Capturar esses ácidos naftênicos. Uma delas é usando surfactante. E tinha um trabalho experimental que as pessoas não conseguiam explicar por que esse surfactante era tão efetivo para remover o ácido naftênico. E aí o Renato, no trabalho de mestrado dele, conseguiu mostrar as interações específicas e como certos ácidos naftênicos, que também tem essa característica, como os detergentes, né? Tem uma parte mais hidrofílica, uma parte mais hidrofóbica, interagem bem, e o fato de ter anéis nesses ácidos naftênicos, né, fazem com que eles aumentem a micela, e aí a micela fica ainda mais capaz de capturar outros ácidos naftênicos. Então, esses estudos com micelas, elas ajudam a gente a pensar em como, por exemplo, um fármaco poderia interagir com uma membrana, né? Muitas vezes, os estudos experimentais, inclusive, partem de vesículas ou de micelas para fazer essa primeira interação de candidatos a fármaco, né? As micelas também são uma estratégia de drug delivery, elas ajudam
disponibilizar um certo fármaco em regiões adequadas do organismo, né, e não, por exemplo, já disponibilizar no estômago, né, isso é uma absorção, às vezes, mais seletiva ou mais prolongada, né. E nesse caso aqui do trabalho do Renato, a preocupação maior dele era a poluição da água, porque esses ácidos naftênicos também têm uma certa solubilidade em água e acabam causando boa poluição, né? Então, entender melhor como eles se comportam para propor novas estratégias para recolher esses ácidos naftênicos também é uma estratégia bem importante. Na área mais lá, ligada a sensores, a gente também fez sensores pensando em colaboração com o pessoal lá do Ceará, professora Adriana, professor Pedro, Pedro Lima Neto, em colaboração com eles, a ideia era entender melhor os sensores que eles haviam desenvolvido, né? Então, eles colocavam nesses sensores um eletrodo, eram sensores eletroquímicos, né? Então, um eletrodo feito de carbono vítreo, aí depositavam nanotubos de carbono, né? Esses aqui com múltiplas paredes, e eles fizeram um sensor que era bastante importante para detectar o paracetamol, né? E tinha líquido iônico também aqui, o BMPF6, por exemplo, né? Só que eles não sabiam exatamente quais eram as interações que se davam. Então, esse trabalho aqui foi desenvolvido majoritariamente pela Michele, que fazia pós-doc no nosso grupo, e ela conseguiu determinar justamente quais eram as interações mais favoráveis entre o paracetamol, as estruturas derivadas da oxidação do paracetamol com o líquido iônico, com o nanotubo. Então, é um sistema bem complexo que a gente teve que montar diferentes modelos para usar diferentes técnicas. Então, métodos quânticos, métodos clássicos, justamente porque nenhum dos métodos era suficiente para estudar os diferentes pontos de vista, né, desse sistema. Né? Então, ela fez, por exemplo, usou Monte Carlo para simular o nanotubo, né? O nanotubo, para ajudar ainda, ele era modificado com grupos ácidos, e aí a Michele colocou o ácido, pares de líquidos iônicos, e foi ver onde o acetaminofém, o paracetamol, né, o princípio ativo do medicamento, né, era detectado. Né? Então, onde que ele fica, por que ele interage ali, né? Ela fez cálculos também da interação com o modelo de grafeno, porque aí precisava fazer um cálculo quântico para estudar o processo de adsorção da espécie reduzida e da espécie oxidada, que é gerada nesse sensor, né? E aí ela percebeu a diferença de adsorção quando tem líquido iônico e quando não tem, ou quando o líquido iônico está sendo absorvido do lado, ou quando a molécula absorve por cima do líquido iônico, né? Então, os nossos as simulações computacionais ajudam nessa visão microscópica e fala, olha, né, o que acontece é uma competição entre a adsorção da molécula neutra e da molécula oxidada. Né? Então, quando a gente tem o líquido iônico, a gente consegue liberar o sítio, né? A gente absorve fortemente a molécula neutra, aí ela oxida, aí ela é mais fracamente absorvida. Então, aí ela libera, aí o sensor fica livre para conseguir absorver novas moléculas de paracetamol e ir detectando, né? Se você não tem líquido iônico, o paracetamol absorve, gruda e acabou o sensor já não funciona mais, né? E aí, com esse conhecimento mais sobre interações de moléculas e superfícies, e essa construção de superfícies, a gente começou a estudar células solares sensibilizadas por corantes, né? Essas células solares, célula solar a gente tem vários modelos, né? Então tem essas de silício, que são as mais amplamente utilizadas, né? Só que elas têm uma eficiência ali em torno de uns 15%. Aí começaram a ser desenvolvidas essas células solares com corantes, que também estão ali na casa da eficiência parecida com as células de silício. Aí as células orgânicas estão aqui em vermelho, elas têm crescido nos últimos anos, e tem as perovskitas, que essas são a sensação do momento, porque elas conseguem atingir eficiência bem alta. Né? Então, a ideia é a gente usar corantes, especialmente corantes naturais, se possível,
que não vão ser tão danosos ao meio ambiente, e pode ser estratégias alternativas para a gente não esgotar nenhum recurso, né? E se a gente consegue otimizar esses corantes, talvez essa eficiência aqui, que está na casa dos 14%, possa ser aumentada, né? Então, uma célula solar sensibilizada por corante, ela tem os eletrodos, né? Você absorve corante num desses eletrodos. Esse corante vai absorver a radiação quando bater o sol aqui, né? E aí o corante vai colocar nesse eletrodo um elétron, né? Esse elétron que ele vai para o estado excitado, né? Aí o estado excitado está perto da banda de condução do semicondutor, aí o elétron vai para o semicondutor e aí você fecha o circuito justamente para gerar a corrente elétrica, né? Aí aqui, né, aqui a gente tem uma solução eletrolítica que regenera o corante. Então, o corante, em princípio, ele perde o elétron, mas depois ele é regenerado aqui, né, por esse par dentro de eletrólitos que pega esse elétron do lado de cá e leva para esse corante. Né? Então, ela é autossustentável, em princípio, né? E aí, nesse sentido, né, muitas moléculas que são mais orgânicas são as porfirinas, inspiradas na clorofila, na hemoglobina, mas especialmente na clorofila. O processo de fotossíntese é uma grande inspiração para o desenvolvimento desse tipo de célula, né? Então, vocês podem ver aqui que tem uma porfirina que tem uma eficiência perto dos 3%, e aí foi desenvolvida uma bem complexa, acho que está pequenininha, não sei se vocês conseguem enxergar, mas que chega em 13% de eficiência. Então, a gente vai fazendo uma estratégia de arquitetura molecular. Tem a porfirina, a gente gruda na porfirina um grupo doador de densidade eletrônica, e depois um outro grupo que é deficiente de densidade eletrônica, porque a gente quer o quê? Gerar justamente uma corrente elétrica através do próprio corante e depois injetar esse elétron na banda de condução de um semicondutor, como é, por exemplo, o dióxido de titânio, o óxido de zinco e assim por diante. Né? Vai depender de qual é o tipo de corante para a gente fazer essa escolha de qual é o semicondutor que a gente tem interesse. Né? Então, mais recentemente, a gente tem aumentado bastante a eficiência dessas células. Então, imagina que um dia a gente possa fazer uma célula abastecida com corantes naturais das nossas frutas nativas aqui do Brasil, né? Então, elas seriam células, em princípio, até que bem baratas e poderiam ser utilizadas para carregar um celular, para carregar um computador, não para abastecer uma casa, né? Mas para essas aplicações móveis, né? Que a gente conseguiria ter um controle e fazer essa estratégia, né? Na produção de energia elétrica, a gente tem que procurar utilizar diferentes estratégias concomitantemente e, de preferência, todas elas o mais verdes possíveis, né? Então, essa seria uma estratégia, né? De fazer uma arquitetura desses corantes de tal forma que a gente empurre a densidade eletrônica, né? Então, absorve radiação e empurra a densidade eletrônica para dentro da banda de condução do semicondutor. Então, a gente fez um trabalho assim com um aluno de iniciação científica, o Cassiano. Ele estudou vários substituintes, né, com grupos doadores e aceitadores de carga. Esse aqui é o grupo de ancoragem que vai grudar no semicondutor, né? E aí ele fez todo um estudo computacional, esse trabalho é puramente computacional, mudando esses grupos e mostrando o papel de cada um deles, para fazer com que o corante fosse mais efetivo. Então, ele viu a densidade eletrônica, como ela se mudava, né? Então, será que é um grupo doador suficiente, né? Um grupo aceptor consegue roubar a densidade? Então, quando recebe luz, essa molécula, a densidade eletrônica dela ficava nesse anel porfirínico, recebeu luz, a luz faz com que os elétrons migrem para essas regiões aqui do grupo aceptor mais próximos que ficariam mais próximas, né, do semicondutor. Então, a gente conseguiu propor um corante que induzisse essa mudança da densidade eletrônica. Né? Então, aí quando a gente vai pensar no desenvolvimento de novos corantes, é isso que a gente tem que ver. Tem que ver se a gente consegue forçar esse efeito push-pull, né? Então, o elétron está aqui, é empurrado para essa outra região, para justamente injetar no elétron.
verificar se esse grupo de ancoragem que gruda o corante na estrutura, na superfície, é adequado, se ele vai ajudar nessa injeção dos elétrons. O corante não pode se degradar, né? Então, se ele passa por esse processo de absorção e depois rompe, a célula solar dura uma utilização só, né? Então, tem que ser um corante bastante estável, né? E a energia desses orbitais tem que se alinhar com as bandas de condução dos semicondutores, né? Então, aí depende de qual é o corante que a gente vai usar, a gente sabe as bandas de condução e sabe também qual par redox a gente vai usar para restaurar esse corante, né? Então, quando a gente vai fazer a síntese de novos compostos, a gente tem lá, por exemplo, o catálogo Merck, por exemplo, já disponibilizando um conjunto enorme de grupos substituintes, né? Então, agora, no futuro do desenvolvimento de novos compostos, especialmente no caso de fármacos, a gente conhece vários grupos cromóforos. Então, a ideia é se basear em várias bases de dados e usar técnicas de machine learning, né, de inteligência artificial, para dizer quais desses substituintes são mais adequados para uma determinada aplicação, né? Se é terapia fotodinâmica, se é para fazer um sensor, se é para fazer uma célula solar, né? Então, tentar usar essas ferramentas para além dos métodos da química computacional mais tradicionais, como a química quântica e a dinâmica molecular, né, para prever novas moléculas. Então, a grande meta é essa, propor moléculas que sejam mais eficientes para essas diferentes aplicações, né? Acho que eu estou esgotando meu tempo, né, Daniel? Fica à vontade, professor. Eu Tem falo 7 demais. minutos, 7, fica à Tá bom, vontade, 7 minutos. tá bom, eu falo demais, falo demais. Também tem esse outro trabalho feito com o pessoal lá do Ceará, uma colaboração bem legal, que se baseou bastante em resultados computacionais, sobre moléculas baseadas no imidazol, para evitar a corrosão, né, de aço, né, de dutos, né? No fim, eles estão preocupados com a corrosão de equipamento e de dutos, né? Então, esse estudo foi baseado no levantamento feito por imidazol, né? A gente fez cálculos para o imidazol, que foi a Stephanie, que é a aluna lá do Ceará, fez os cálculos para essas moléculas. Então, uma das propriedades, por exemplo, eu queria ilustrar aqui, é justamente essa superfície de potencial eletrostático, né? Que mostra quais são as regiões mais carregadas mais positivamente, mais negativamente, né? Claramente, os átomos mais eletronegativos seriam as regiões mais negativas, mas aí o mais importante é saber quanto a gente rouba de densidade eletrônica da molécula base, né? Então, a gente tem o imidazol, coloca um anel aqui. O que acontece com o imidazol? Né? Continua igual, ele fica mais carregado, menos carregado. Então, essa é uma estratégia bastante importante na hora de fazer o design de novas moléculas, né? Esse outro trabalho bem bonitinho também, que é a ideia de fixação do CO2, né? Um grande problema que nós temos hoje justamente o excesso de CO2 na atmosfera, né? Pela atividade humana, que tem causado aquecimento global, e todas essas mudanças climáticas que estamos tendo já, né? E teremos mais drasticamente em breve. Então, os cientistas estão correndo muito estratégias diferentes para absorver esse CO2 e transformar esse CO2 em outras coisas, né? Então, as mesmas moléculas que a gente usou para estudar, para terapia fotodinâmica, e que foram bem úteis para romper membranas, né? A gente estudou essas moléculas para capturar CO2, né? Usando os peróxidos, e gerar novas moléculas que podem ser empregadas pela indústria na fabricação de novos materiais, né? De novas moléculas. Então, fixa o CO2, tira o CO2 da atmosfera e converte em um produto que pode ser usado como reagente de outros processos, né? Então, a gente estudou o papel de vários reagentes, né? Então, tem vários componentes no meio reacional e verificamos o problema de envenenamento do corante, dependendo dos ânions que a gente colocava em solução, né? Então, íon iodeto ia bem, cloreto
envenenava o catalisador, né? Então, é um tipo de trabalho que é muito rico quando feito experimental e o computacional junto, porque a gente consegue ponderar as energias relativas desses processos, né? Olha, o iodo não liga tão forte quanto liga o cloro, né? O iodeto e o cloreto, né? Quando a gente liga, o peróxido é uma ligação semi-estável, tem tal energia, então ajuda no processo de catálise, né? E então a gente consegue comparar as energias e ajudar a explicar o que os experimentais estão observando, né? Bom, essas aqui são as pessoas que de fato trabalham lá no grupo, né? Então temos aqui alguns dos alunos, alguns já se foram, outros estão voltando, né? Então aqui vou por o Matheus, já é um aluno bem antigo do grupo, fez iniciação científica, está fazendo mestrado em Barcelona, vai voltar para fazer doutorado no grupo. O Felipe acabou de defender o doutorado, esse é o Renato que acabou de ir para Barcelona também, né? Barcelona está roubando todos os meus alunos. A Raíssa, que está fazendo doutorado, o Jonathan faz doutorado também. Está aqui a Aninha, que é da UF, a aluna egressa da UF, da onde veio o Daniel também. A Emily, de iniciação, a Yasmin, a Giovana, a Sara, a Esther fez iniciação científica, o Gabriel fez iniciação científica e agora está fazendo dupla diplomação, né, na França. O Cassiano, que foi aquele do trabalho da porfirina para a célula solar, e aqui são outros alunos do grupo, né, que estavam ali juntos nesse dia. Aqui o Marcelão, que é técnico de laboratório e quase começou a fazer doutorado, mas teve que suspender um pouquinho porque a esposa engravidou, mas em breve ele deve voltar. Então essas são as pessoas que eu sempre agradeço, que são as pessoas entusiasmadas em trabalhar, em produzir ciência, produzir conhecimento, né? Agradeço também as agências de fomento, né? A FAPESP, que é a Fundação do Estado de São Paulo, o CNPq e a CAPES, que na medida do possível, né, quando dá, ajudam, né? Então eu agradeço as agências de fomento. E, Daniel, se me permitir, vou fazer um jabá aqui, Daniel. Vou fazer propaganda do nosso blog de divulgação científica. Até agradeço que você divulgou até na chamada. O link está lá, é só clicar, hein? Obrigada. O blog é uma iniciativa, inclusive, de muitos desses alunos que eu mostrei para vocês, e a gente acabou juntando um grupo de cerca de 30 pessoas, na área de química, física, biologia, mais recentemente entrou um professor da filosofia, e a gente recebe contribuições, né? Então, o blog tem ISSN, é um blog voltado para a divulgação científica, uma revista. Então, se vocês tiverem interesse em divulgar um material, fazer um texto de divulgação científica, entrem lá, vejam o formato, será um prazer receber material de vocês, né? A gente tem bastante seguidores nas redes sociais, então, e divulgação científica se faz por colaboração, né? Então, diferentes grupos colaborando, justamente porque é importantíssimo que as pessoas de fora da universidade saibam o que a universidade faz, né? Saibam os nossos interesses, e que, de alguma forma, a gente consiga saber também o que a sociedade precisa, né? O que a sociedade espera. Então, a divulgação científica é uma forma de estreitar laços com a sociedade e trazer problemas, inclusive, da sociedade a serem pensados em conjunto com a universidade, né? E aí, só para finalizar, tem alguns livros, esses 2 livros aqui, Contém Química é uma série, foram 4 livros publicados até agora, produzidos pela pós-graduação em Química, da UFABC. Eles têm uma carinha de caixinha de remédio, justamente para chamar a atenção do leitor, né, que passa na livraria, quem sabe não pega uma caixinha. E é voltado bem para o público do ensino médio, né? Esses 2 últimos aqui, que foram lançados mais recentemente, eles estão disponíveis para download no site da editora da UFABC, tá? É free, abaixem e recomendem para as pessoas, tem bastante texto interessante, tá? Os capítulos são feitos na forma de bula de remédio, né? Temos esse livro também, que foi produzido pelo nosso grupo de pesquisa, em colaboração com alguns professores de outras áreas, da química e da física, e da biologia, né?
que são perguntas, é um livro de perguntas e respostas sobre diversos assuntos, também voltados para o público majoritariamente do ensino médio, né? E está disponível na editora Livraria da Física. Então, deixo aqui o meu contato, é um prazer receber o contato de vocês e estou aqui à disposição para perguntas, se eu não me excedi, né, Daniel? Então, o outro palestrante ainda não chegou. Não! Olha que danado! Eu achava que era o professor Daniel, já enrolando hoje. Professora, eu ficaria aqui, como sempre, mais algumas horas te ouvindo. Realmente é muito suave, né? É impressionante, eu olhei o tempo. Falei, gente, já é 7h30, não é possível. Ai, menina, eu falo demais, me Não, mas desculpem. não, porque realmente passa rápido, né? E prende atenção. Eu fiquei muito curioso, porque com o uso de corantes, já na hora que você falou dos corantes e com respeito à corrente elétrica, eu já imaginei a fotossíntese. Imagina a clorofila, tem aquele eletricitado, tem aquela cadeia de transporte de elétrons, chega no final. Eu lembro sempre do NADPH com NAD+. É Geração de bem a energia. inspiração. É a Sim, inspiração mas da célula massa. Assim que solar. você falou, falei, aí você falou, realmente faz sentido total. Mas eu acho que é isso, cara. É um comentário meu, nada científico, mas às vezes a gente observa a natureza e a gente tem uma inspiração ali pra gente produzir também, né? Eu achei excepcional, muito bom mesmo. Didático, já até mencionaram, sempre é. E foi a primeira vez que eu te ouvi falando sobre esse tópico específico, né? Por isso que eu falo, Paulo é um universo à parte, assim, tem muita coisa. E achei maravilhoso. Parabéns mesmo, professora. Infelizmente, a gente não está com muito tempo para trocar ideias, fazer perguntas e tal, que já vai começar um mini curso. Mas, quem sabe, na próxima, ano que vem, com certeza, a gente conta com a sua presença. Muito Bom, obrigada. Foi um muito prazer obrigado. muito grande participar. Estou à disposição, pessoal. Gente, agora vamos para outra sala que vai começar o mini curso. Tchau, tchau, professora. Até Bora mais. lá.